A paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, como nós já vimos anteriormente, foi escrito pelo evangelista Lucas. E muitos consideram que esse livro é uma continuação do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus Cristo poderoso, narra a sua infância detalhadamente e dá ênfase ao ministério de mulheres. E o livro de Atos, ele começa com Jesus ainda entre os discípulos. Ele ressurreto, ressurgiu entre os mortos, ressuscitou. E estava ali com os discípulos, dando alguns direcionamentos, dando um mapa de como seria a formação e a expansão da igreja do Senhor na terra. Note-se que anteriormente nós não tínhamos igreja, eclésia. Nós tínhamos templo. Se você se remeter ao Antigo Testamento, você vai ver os judeus indo ao templo, adorar o único Deus, Deus Pai Todo-Poderoso. Mas não havia menção de igreja. Igreja nós vamos ter a partir de Cristo, a partir da nova aliança. O capítulo 1, então, vai falar dessa estada de Jesus com os seus discípulos. Amém? E vai narrar também como vai ser a ascensão de Jesus aos céus. Capítulo 1, versículo 4 diz assim: e comendo com eles. Quem estava comendo? Jesus. A prova de que ele ressuscitou, porque Lucas vai falar, olha, haviam provas incontestáveis que Jesus ressuscitou, que ele estava vivo. E comer é um ato propriamente humano. Não havia como contestar. Um espírito não come, não é verdade? Alguém que não tem um corpo físico não come. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados pelo Espírito Santo de Deus. Então a ordem era ficar em Jerusalém e esperar ser revestido do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo direcionar, como é que a igreja vai se estabelecer? E isso vai acontecer. A descida do Espírito Santo é narrada no capítulo 2, onde haviam ali pessoas de várias nacionalidades que falavam diversas línguas. E quando o Espírito Santo desceu, estavam ali falando, não é? Passaram a falar uma língua que todo mundo entendia. Estavam, pois, atônitos, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os podemos ouvir cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, somos elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. E cada um ouvia na sua própria língua. Por quê? Porque desceu o Espírito Santo e o dom de línguas foi entregue. E estavam aqueles homens impressionados. E alguns, maldosamente, acusaram até os cristãos de estarem embriagados, zombando deles. Capítulo 2, versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Aí se levanta Pedro, com muita autoridade dada pelo Espírito Santo, e fala: não estão embriagados, mas está se cumprindo a Escritura. Aquilo que o profeta Joel prometeu lá no Antigo Testamento está agora acontecendo. E nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos anciãos terão sonhos. Isso foi prometido por Joel. Pedro, então, ele cita a Escritura e ele começa a falar: olha, está se cumprindo. Jesus veio para que se cumprisse o que foi prometido antes. E foi isso exatamente que Jesus falou: vocês vão ficar em Jerusalém até que se cumpra o que eu tenho prometido para vocês por ordem do meu Pai. E o revestimento de poder veio através da descida do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, aquela igreja não poderia começar a existir e nem muito menos continuar. Jesus, ele dá um plano. Primeiro vocês estarão aqui, depois vão para Samaria, depois nós vamos ampliar. E o que vai acontecer? O livro de Atos, nós podemos dividir ele em duas partes principais. Do capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos a ênfase no
ministério de Pedro. E do capítulo 11, 12 em diante, nós temos mais ênfase no ministério de Paulo. Eles eram concorrentes? De forma nenhuma, porque Jesus não veio para espalhar, para dividir, ele veio para unir. E enquanto Pedro ele era mais atuante entre os judeus, Paulo foi mais atuante entre os gentios. Gentios são aqueles não judeus. Todos os demais povos que não eram judeus, que não conheciam a antiga aliança, o Pentateuco, os profetas, os livros que estão no Antigo Testamento, eram os gentios. E o ministério de Paulo foi mais relacionado para esses gentios. Nós podemos ver que enquanto ele esteve preso, ele escreveu aquelas diversas cartas. Para quê? Para que o ministério de Jesus, a vinda de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus fosse conhecida por aqueles que não eram judeus, que não tinham conhecimento da palavra, das promessas anteriores, da palavra anterior, do Antigo Testamento. E no capítulo 9, nós vamos ver a conversão de Saulo a Paulo. É interessante que Paulo foi um grande apóstolo, mas ele escolheu esse nome romano, a versão do seu nome em latim, e Paulo significa, então, pequeno. Sabe por quê? Convém que nós sejamos pequenos. Convém que nós diminuamos, mas que ele cresça, que Jesus cresça. Porque a ênfase, o centro é Jesus. A igreja começa falando de Jesus. Os milagres que Jesus fazia foram continuados pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. Os apóstolos deram continuidade a tudo aquilo que Jesus fez. E Jesus tinha prometido. Você pode ver que nos evangelhos ele fala: vocês farão milagres ainda maiores do que esses. Por quê? Porque é a fé, porque é a crença num Deus Todo-Poderoso, na vinda de Jesus, no poder de Deus. Essa crença é que dá poder para fazer e receber um milagre. E algo muito interessante, muito importante para nós, se nós desejamos viver uma igreja realmente genuína, realmente orientada por Jesus, pelo Espírito de Deus, por Deus Pai, nós podemos visualizar aqui em Atos 2 como viviam os convertidos. Primeiro no 120, um grupo de 120, aquelas mulheres que seguiam Jesus, os apóstolos. Depois desse grupo, depois da vinda do Espírito, aumentou para mais de 3.000 pessoas. A expansão da igreja começou em Jerusalém. Depois nós vamos ver que Paulo se converte em Damasco, na Síria. E depois nós vamos ver uma expansão da igreja também em Antioquia, que também fica na Síria. E era, naquela época, uma das metrópoles, cidades mais importantes. A terceira cidade mais importante daquela época. E no capítulo 2, versículo 42, narra como os discípulos viviam. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? A doutrina ensinada por Jesus Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Seja o amor entre vós. Qual era a doutrina dos apóstolos? Jesus. Além disso, perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Hoje ninguém quer falar disso, partir do pão, mas está escrito aqui na palavra. A gente não pode pular uma parte da palavra que não interessa e passar só para as partes que interessam para nós. Eles partiam o pão, eles repartiam entre eles. Era uma época de dificuldade, de perseguição, eles eram perseguidos, eram odiados, mas repartiam, sabiam repartir, sabiam abençoar. A igreja primitiva, ela nos ensina a abençoar. Ela nos ensina que egoísmo não vem de Deus. Eu querer só para mim não vem de Deus. Em cada alma havia temor, versículo 43. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Havia temor. As pessoas respeitavam, amavam, temiam. E isso fazia o diferencial. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, o amor era tanto entre aqueles discípulos, entre os apóstolos, entre os que se converteram, que eles viviam em comum, em comunidade. Foi isso que Jesus ensinou, não é verdade? Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém
tinha necessidade. Isso era muito profundo, muito lindo. Quem hoje consegue fazer isso? Mas nós temos que olhar essa igreja aqui, porque essa igreja aqui é a igreja verdadeira, a igreja que Jesus fundou. Uns dizem, Jesus fundou a igreja tal. Na verdade, Jesus fundou a igreja tal. Não tem nome aqui. Jesus, ele dá ordem aos seus discípulos, preguem em meu nome, vão e falem o meu evangelho. Vão e expliquem tudo que eu ensinei para vocês. Façam milagres, porque vocês serão revestidos de poder do Espírito Santo de Deus. Por meio do Espírito Santo de Deus, vocês poderão fazer milagres, prodígios, sinais, até maiores. E havia então esse plano, esse projeto dado por Jesus, para que essa igreja se desenvolvesse a partir de um centro de Jerusalém, depois se expandisse. Depois nós vamos ver que a igreja chega a Roma. Mas isso é um bom caminho que vai ser feito. A igreja, ela faz esse caminho com muita luta, com muita dor, com muita perda. A maioria dos discípulos vai ser morta, vai ser assassinada. Nós vamos ver isso. Mas o Senhor, ele está fortalecendo a igreja. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Amém? Essa é mais uma parte do estudo de Atos. O estudo de Atos é um guia para a nossa igreja hoje. E nós precisamos nos apropriar dos ensinamentos de Jesus e da vivência dos apóstolos. Amém? Espero que tenha acrescentado, que você tenha gostado desse estudo. Não esqueça de curtir, de se inscrever no canal, de fazer um comentário, nos ajude. Amém? Nós somos da Igreja Avivada da Glória de Deus e esse estudo é para edificar a sua fé. A paz do Senhor. Amém.